Quando o acaso é destornado. Suponhamos que a veneração da aleatoriedade esmoreceu bastante e que esse antigo Deus está pronto a cair. Então, como equilibrar a ordem e o caos? Se a natureza for, secretamente, um artista que toma decisões criativas, os acontecimentos aleatórios serão como o pincel a mergulhar nas cores da perspectiva da formiga. E existem pistas muito tentadoras que indicam que esta não é apenas uma metáfora fantasista. Reforçamos repetidamente a mensagem de que os físicos confiam na matemática. O problema da afinação abriu uma brecha na visão de que o universo é um vasto recreio de coincidências. Da mesma forma, alguns números continuam a reaparecer na natureza, em escalas muito pequenas e muito grandes. Um tipo de design que permanece intocado é o matemático. Já referimos, a propósito da afinação, como as constantes se equivalem entre si de forma suspeita. Recordemos que Paulo Dirac estava convencido de que tantas equivalências não podiam ser apenas uma longa série de coincidências. Procurou, então, uma equação que desafiasse a aleatoriedade e encontrasse o design escondido. O design matemático é um dos motivos que levam alguns físicos a aceitar que o cosmos tem estrutura e forma. Uma das vidas que se perderam na história foi a de Euclides, o pai da geometria, que fez a maior contribuição de todas para a matemática no mundo antigo. Euclides foi um grego que viveu em Alexandria no século IV a.C., sob o domínio de Faraó Ptolomeu I, e não deixou qualquer biografia. Existem histórias de que desenhava linhas na areia enquanto descobria as regras que regiam círculos, quadrados e outras figuras geométricas, que hoje compreendemos graças a ele. Embora estas histórias sejam ficção, o mais surpreendente em Euclides e nas mentes dos matemáticos gregos em geral é o impulso de reduzir a natureza a padrões geométricos claros. Durante séculos, os cientistas continuaram a procurar linhas retas, círculos e curvas regulares, guiados pela convicção de que a natureza personificava a perfeição, quando, na verdade, os padrões presentes na natureza são, muitas vezes, imprecisos e aproximados. O tronco de árvore mais redondo, que, à distância, parece uma coluna grega, tem irregularidades na casca. Uma bola atirada tão a direito quanto possível terá a sua trajetória alterada pelo vento, pela resistência do ar e pela gravidade. Até uma bala disparada tão a direito quanto possível descreve uma curva complexa se a virmos de uma perspectiva mais ampla, que inclua a rotação oscilante da Terra sobre o seu eixo e a sua órbita assimétrica em volta do Sol. Depois da relatividade, a geometria entrou nas 4 dimensões, o que varreu de cima da mesa as formas geométricas claras e bidimensionais de Euclides. E depois, a revolução quântica trouxe consigo uma matemática exótica e inteiramente nova que ainda não foi unificada com a relatividade geral. Contudo, nenhuma destas alterações radicais nega a noção de design cósmico. O que eliminam é o simples desenho geométrico, os círculos, quadrados e triângulos perfeitos que se supunha constituírem o coração da natureza. Ainda assim, o ADN não deixa de ser uma bela espiral dupla. Os arco-íris descrevem um arco perfeito e, do ponto de vista dos pilotos de aviões, são círculos completos. Os lançadores de beisebol podem e devem calcular que tipo de curva ou a ausência dela fará a bola no seu caminho até ao lugar do batedor. Se a natureza exibe estes desenhos no mundo cotidiano, mas no mundo quântico é construída a partir de acontecimentos totalmente aleatórios, existe aqui uma enorme disparidade que tem de ser resolvida. Uma possibilidade, sugerida por Roger Penrose, é de que o design exista numa região entre os dois mundos, onde só há matemática pura. Aí, argumenta Penrose, encontramos as qualidades imortais que se assemelham às formas puras de Platão. Platão via essas formas como a origem de qualidades como a beleza, a verdade e o amor. A noção de que o amor puro e divino é a fonte de todo o amor era muito tentadora. A ligação entre o divino e o humano era natural para todas as culturas tradicionais.
Penrose não procurava uma fonte divina do cosmos, mas vê a pureza na matemática, e a maioria dos matemáticos concordaria com ele. Mais importante ainda, se a matemática existir para além de tudo o que foi criado, estabiliza as constantes e serve de âncora à realidade num local intocado pelo caos, pela imperfeição e pela irregularidade da natureza. O conceito de Penrose das formas platónicas no domínio da matemática não teve grande aceitação. Ele descreveu essas formas em termos objetivos, longe da subjetividade do amor, da verdade e da beleza. A existência platónica, como a vejo, refere-se à existência de um padrão externo objetivo que não depende das nossas opiniões individuais nem da nossa cultura específica. Penrose quer basear a realidade numa espécie de perfeição que está para lá de toda a mudança. Embora o trabalho toda a sua vida tenha sido baseado na matemática, ele reconhece uma afinidade mais profunda com Platão, para quem tudo na vida cotidiana, carvalhos, gatos, chita, água, tem uma forma perfeita, geralmente escrita com letra maiúscula quando se refere a entidades específicas. Penrose não objeta ao alargamento da sua teoria para além da matemática. Esta existência pode, também, referir-se a outras coisas que não a matemática, tais como a moralidade ou a estética. O próprio Platão teria insistido que existem outros dois ideais absolutos fundamentais, a saber, o do belo e do bom. Não me repugna nada admitir a existência desses ideais. Esta admissão sincera funcionou contra a aceitação da sua teoria pelos cientistas, que preferem aplicar a existência eterna apenas aos números, mas, se olharmos para a questão com imparcialidade, chamar ordenada e equilibrada a matemática não é muito diferente de lhe chamar bela e harmoniosa. A beleza transcende um mundo desordenado. O vencedor do Prémio Nobel, Frank Wilczek, deu o passo seguinte e propôs a defesa feita por um físico da beleza como o ideal humano enraizado na realidade exterior. O seu brilhante livro de 2015, A Beautiful Question, declara o seu objetivo num subtítulo usado, Funding Nature's Deep Design. A questão em causa é a mesma que Platão colocou há mais de 2000 anos. O mundo personifica ideias belas? Para Platão, a palavra ideia era intermutável, com forma, e qualquer pessoa que se considere idealista poderá, assim, verificar que as suas aspirações remontam à Grécia Antiga. No aspecto matemático, Wilczek aponta para Pitágoras, que partilhava o mesmo sonho de que se viria a descobrir que a natureza obedecia a uma geometria perfeita. Esta convicção demorou a ser abandonada, mas acabou por sê-lo, por isso, porque haviam dois físicos prestigiados de a recuperar. Na versão do Wilczek, a física quântica já expôs uma realidade profunda a que chama âmago. Existem provas factuais suficientes para sustentar que todas as leis da natureza e princípios da física estão unificados no âmago. Segundo Wilczek, a ideia clássica de planetas a deslocar-se em círculos perfeitos não se manteve, mas, na era quântica, as esperanças mais ousadas de Pitágoras e Platão de se vir a encontrar pureza conceitual, ordem e harmonia no coração da criação foram largamente excedidas pela criação. Poderíamos pensar que esta é a harmonia de um matemático avançado, demasiado abstrata para se traduzir em beleza no mundo material, que se manteria o mesmo grande fosso entre a realidade quântica e a realidade cotidiana. Foi este fosso que, desde logo, motivou os físicos a procurar um design subjacente. Wilczek é capaz de uma eloquência compreensível por toda a gente. Existe realmente uma música das esferas corporizada em átomos e no moderno vazio, que tem alguma relação com a música no sentido comum? Harmonia Mundi, a música das esferas, era um objetivo acarinhado por muitos astrónomos clássicos, incluindo Johannes Kepler. Quando fez a sua célebre descoberta do movimento dos planetas, Kepler considerou um feito secundário, apenas um passo no caminho para provar a existência da Harmonia Mundi, uma descoberta que significaria que os anjos cantam realmente. É de notar o movimento de vai e vem resultante das tentativas de Penrose e Wilczek de enquadrarem o mundo humano nas suas teorias.
Penrose desconfia abertamente do funcionamento da mente individual, reafirmando a velha e convencional desconfiança na subjetividade. É por isso que quer conferir às estruturas matemáticas uma realidade própria, pois as nossas mentes individuais são notoriamente imprecisas, pouco fiáveis e incoerentes nos seus julgamentos. A precisão, fiabilidade e coerência requeridas pelas teorias científicas exigem algo para além das nossas pouco confiáveis mentes individuais. Wilczek é mais humanista, reverencia a beleza e quer resgatar o antigo ideal do homem como medida de todas as coisas. Uma das principais ilustrações do seu livro é o famoso desenho de Leonardo que representa um homem nu com os braços e as pernas em duas posições. Na primeira posição, os membros enquadram-se dentro de um círculo perfeito. No segundo, estão contidos num quadrado. Este desenho refere-se a um antigo quebra-cabeças matemático, conhecido como a quadratura do círculo. Há vários séculos, a geometria só tinha acesso a instrumentos simples, como compassos e réguas, para fazer equivaler quadrados, triângulos e outras formas de linhas diretas. Esperavam também fazer o mesmo com o círculo. O desafio era pegar num círculo com uma área conhecida e desenhar um quadrado com a mesma área num número finito de passos. Este problema nunca foi resolvido, mas o desenho de Leonardo é como uma pista a apontar na direção do corpo humano. Wilczek vê este tipo de pensamento com muita simpatia. O desenho dele sugere a existência de ligações fundamentais entre a geometria e as proporções humanas ideais. Esta ideia radica numa convicção ainda mais antiga de que o universo está refletido no corpo humano e vice-versa. Infelizmente, talvez, os seres humanos e os seus corpos não figuram em destaque na imagem do mundo que emerge da investigação científica. Por se considerar realista, a grande maioria dos cientistas no ativo verão a palavra ideal com a mesma desconfiança com que encaram design. Wilczek e Penrose têm um percurso difícil pela frente. Recordemos o princípio antrópico, que tenta devolver aos seres humanos uma posição privilegiada no universo. A matemática eterna de Penrose não condiz com isto, e Wilczek enumera algumas objeções, tal como nós também o fizemos, que fazem o pensamento antrópico para ser duvidoso. Mas, duvidoso ou não, assim que alguém tenta ligar os seres humanos e o cosmos através do design, surgem vários caminhos divergentes. Claro que estamos ligados ao universo por este ser a nossa casa, mas a afirmação de que esta ligação faz parte do plano do universo não tem levado a qualquer tipo de concordância. Algum dia isso acontecerá? A biosfera da Terra é uma ilha de entropia negativa que não tem qualquer razão científica para existir, exceto o fato de existir realmente. O mesmo poderá aplicar-se ao design cósmico. Os físicos poderão nunca escrever a equação mágica que faz a forma emergir do caos, mas a natureza está, ainda assim, repleta de padrões, estruturas e formas. Em geral, a física moderna contenta-se em acreditar que o âmago, ou a realidade profunda, está sujeito a princípios ordenados e unificados. Embora sem se comprometer, a maioria dos cientistas aceita também que a matemática transcende a vida na Terra e a falibilidade da mente humana. Os números são uma verdade à espera de ser descoberta, mas a sua existência não mudará, quer alguém os descubra, quer não. É evidente que estes dois pontos de consenso não chegaram para se construir o universo humano sobre eles, pelo menos não por si só. Os restantes mistérios versam sobre como ultrapassar o fosso. Não é suficiente agir como se os seres humanos fossem partículas acidentais num vazio frio e desprovido de tudo, onde a aleatoriedade é a rainha absoluta. Por muitos físicos que persistam neste ponto de vista, não pode negar-se que os seres humanos estão entrelaçados no próprio tecido da criação. O alcance desta ideia determinará se somos co-criadores de um cosmos que começa na mente humana e não no Big Bang. Poderá não haver outra alternativa que se enquadre nos fatos, e enquadrar-se nos fatos é a função da ciência. Estará um mundo quântico ligado à vida cotidiana? A história produziu a sua quota parte de monstros e, quando pensamos neles, perguntamos-nos como conseguiam viver consigo próprios. Não apenas milhões,
mas dezenas de milhões de pessoas pereceram em resultado dos atos de Hitler, Stalin e do presidente Mao. É assustador ver os filmes caseiros de Hitler a brincar com crianças pequenas, fazendo um intervalo na sua postura de monstro para desempenhar o papel de tio sorridente. Porque não foram atormentados pela culpa? Uma explicação reporta-se a um aspecto da psicologia humana que é bastante comum, chamado cisão, também conhecido como pensamento a preto e branco. A cisão ocorre quando uma pessoa não consegue juntar os lados positivo e negativo da sua personalidade. Todos nós compartimentalizamos a nossa psicologia, mantendo encoberto o que não queremos que os outros vejam, mas a cisão leva isso ao extremo, permitindo que alguém seja um monstro e uma boa pessoa sem que os dois lados alguma vez se encontrem. Quando os vizinhos dos assassinos em série descrevem, invariavelmente, o assassino como normal e simpático, isso pode ser um indício de cisão. O preço de viver com atos monstruosos é dividir a existência em dois compartimentos que não comunicam. A cisão também tem um aspecto científico, se usarmos o termo metaforicamente. Como já referimos várias vezes, o modelo relativista de Einstein é extremamente preciso na descrição do funcionamento da gravidade e do comportamento de objetos grandes no espaço-tempo, enquanto a teoria quântica é igualmente precisa na descrição do funcionamento das outras três forças fundamentais e do comportamento de objetos muito pequenos. A importância desta separação pode parecer abstrata. Se sabemos como tudo se comporta, seja grande ou pequeno, não será isso o mesmo do que um conhecimento completo? O problema resume-se a um simples fato que nos afeta a todos. Existe apenas uma realidade, não duas. Uma pessoa que tenha feito a cisão do seu lado monstruoso continua a ser responsável pelos atos do lado cindido. Em tribunal, o lado bom não é libertado enquanto o lado mau vai para a prisão. A física viveu com a sua cisão durante mais de um século, tentando unificar a realidade, mas com pouco sucesso. Este é um problema que afeta as pessoas comuns, porque a forma como vivemos as nossas vidas depende daquilo que aceitamos como real. Seria inconcebível, na Idade Média, alguém viver ignorando Deus. Numa era de fé, nada era mais real do que Deus, e excluir a sua realidade pareceria equivalente a um delírio, um crime contra a natureza, e levaria, por certo, à condenação eterna. Hoje, vivemos as nossas vidas despreocupadamente, sem prestarmos qualquer atenção ao mundo quântico, e ninguém é acusado de delírio ou heresia. Parece inócuo cindir este nível tão fundamental da realidade, mas, neste livro, defendemos que a realidade é, basicamente, humana, e essa afirmação não poderá proceder se o mundo quântico for excluído. O comportamento quântico é precisamente o mais relevante. Aqui está um ótimo exemplo. No jogo de Scrabble, um jogador olha para as suas peças e vê A-O-R-S-S-U, o que parece não lhe servir de muito. Então, repara que o outro jogador colocou no tabuleiro a palavra Alô, com um grito de triunfo e um sorriso levemente compadecido. O primeiro jogador pode agora usar todas as suas peças para formar Alossauro e ganhar um fantástico bónus. À primeira vista, esta pequena vitória não tem nada a ver com a cisão entre relatividade e mecânica quântica, mas, na verdade, o jogador esteve a habitar ambos os mundos durante todo o tempo que passou a jogar. Ordenar letras para formar palavras é uma atividade de objetos grandes. É preciso juntar as peças certas para que as letras façam sentido. No entanto, no nosso cérebro não passa por este procedimento quando escolhemos a palavra que vamos dizer. Mentalmente, escolhemos a palavra que queremos dizer e o cérebro fornece-a. Não temos de a procurar entre as letras do alfabeto. Para cada palavra no nosso vocabulário, a ortografia, o significado e a pronúncia estão fundidos num único conceito e não são montados a partir de peças espalhadas. Em geral, o nosso cérebro forma ligações entre milhares de milhões de neurónios, muitas vezes em regiões do cérebro bastante afastadas. O que é misterioso é como funcionam estas ligações, instantaneamente e sem qualquer comunicação visível. A velocidade de processamento dos neurónios pode ser medida, mas essa é uma questão diferente de como sabem montículos espalhados de neurónios que devem juntar-se
a uma atividade que requer trabalho de equipa. Em vez de enviarem um sinal específico através de uma série de neurónios ligados como uma linha telefónica, os vários padrões necessários para coordenar movimento, discurso e decisão aparecem automaticamente nos seus lugares. Assim, quando vemos o rosto da nossa mãe, vemo-la como um rosto que reconhecemos e não como narizes, olhos e orelhas aleatórias que têm de ser examinados individualmente. Isto parece semelhante ao comportamento quântico, pelo menos porque causa e efeito não ocorrem um de cada vez. Se a nossa mente tivesse de proceder de forma linear, passo a passo, reconhecer o rosto da nossa mãe seria algo nestes moldes. Interlocutor primeiro. Olá, córtex cerebral. Aqui fala o córtex visual. Deixou uma mensagem. Interlocutor 2. Sim, quero ver o rosto da minha mãe. Pode ajudar-me? Interlocutor 1. Com certeza. Espera um momento. Ok, encontrei uns olhos prováveis. Vamos começar por eles. Porque a maioria das pessoas tem uma recordação bastante vívida dos olhos da mãe. Passaremos às outras partes logo que escolho os olhos certos. Interlocutor 2. Ok, sabe? Tenho um horário a cumprir. Quanto tempo levará isto? Este diálogo parece cómico quando tido a este ritmo lento, mas, mesmo que todos os componentes do rosto da nossa mãe fossem montados à velocidade da luz, essa montagem não seria instantânea e holística. Ainda assim, o cérebro produz o mundo tridimensional de forma instantânea e holística, exatamente como o mundo quântico produz objetos grandes como montanhas, árvores e as mães de todos nós. Deixarmos o mundo quântico fora da nossa vida é o mesmo que deixarmos o cérebro de fora. Claro que, na realidade, ninguém o faz, porque o cérebro é absolutamente essencial a cada minuto das nossas vidas. O que excluímos é a ligação ao mundo quântico. Isto tem implicações cósmicas. Durante décadas, circulou uma frase sarcástica atribuída a Sir Arthur Eddington. Não só o universo é mais estranho do que imaginamos, como é mais estranho do que podemos imaginar. Verificou-se que a frase não era dele. O verdadeiro autor permanece incógnito, e a conclusão nela contida também pode estar errada. O universo pode adaptar-se com precisão àquilo que podemos imaginar. Em vez de um universo onde as partículas, os átomos e as moléculas são semelhantes à mente, parece-nos mais provável que a mente universal se revele e haja de forma semelhante à matéria. Esta questão não pode ficar resolvida enquanto não for abordado outro mistério. Estará o mundo quântico ligado à vida cotidiana? Compreender o mistério. Não há dúvida que os quanta fazem parte do mundo cotidiano. Quando as plantas convertem a luz do Sol em energia química, um quânton, o fóton, está a ser processado. Supõe-se que a atividade quântica também permite aos pássaros orientarem-se em longas migrações seguindo o campo magnético da Terra. O processamento do eletromagnetismo pelo sistema nervoso de um pássaro seria um efeito quântico. Ainda assim, a divisão entre o comportamento quântico e as nossas experiências de todos os dias é crucial na física. Foi dado um nome específico: o corte de Heisenberg, a linha divisória que separa os acontecimentos quânticos da nossa percepção. Não foi o próprio Heisenberg a propor o nome. Este foi atribuído mais tarde em sua honra. Mas o seu pensamento indicava repetidamente que havia uma linha teórica a dividir o comportamento dos sistemas quânticos por si mesmos, como ondas, e o seu comportamento quando observado por seres humanos. Ele falava em termos matemáticos. A função de onda é uma das principais características da mecânica quântica, mas, como já referimos várias vezes, este elegante conceito nunca foi, de fato, visto na natureza. Tem de ser deduzido. O corte de Heisenberg é útil, não tanto para dividir o mundo real, mas para dividir o tipo de matemática que funciona de cada um dos lados da linha. É como uma fronteira onde só se fala francês de um lado e inglês do outro. Mas isto coloca a questão de saber se a realidade quântica estará efetivamente isolada e separada da realidade cotidiana. Talvez os quanta façam acontecer coisas à nossa volta das quais não nos apercebemos.
Ou talvez todo o quadro tenha sido virado de cabeça para baixo. O comportamento quântico poderia ser a norma no mundo cotidiano e nós, por acaso, teríamos começado por descobri-lo no mundo microscópico das ondas e das partículas. Nem todas as teorias do universo requerem o corte de Heisenberg. O multiverso não precisa dele, por exemplo. Mas não há dúvida de que o quantum está no horizonte dos nossos sentidos. Não podemos visualizar os quanta e, agora que a matéria e a energia negras têm de ser confrontadas, podemos ter chegado aos limites daquilo sobre o qual podemos pensar. O que fica para além do horizonte é, ao mesmo tempo, tudo e nada. É tudo porque o domínio quântico virtual contém o potencial de cada acontecimento que já ocorreu ou que alguma vez ocorrerá. É nada porque a matéria, a energia, o tempo, o espaço e nós próprios tivemos origem num qualquer local e concebível. Torna-se bastante misterioso reconciliar a dualidade tudo, nada, para descrever como funciona a criação. A luz comporta-se de forma estranha. Para dar uma ideia melhor das implicações para a vida cotidiana, vamos analisar a única experiência que se situa no coração da mecânica quântica, a experiência da dupla fenda, cuja história remonta a 1801. Os primeiros experimentadores estavam interessados em ver se as ondas de luz se comportavam da mesma forma que as ondas de água, por exemplo. Se deixarmos cair uma pedra num lago parado, o seu impacto causará anéis de ondas em círculos. Se deixarmos cair duas pedras na água, a 30 cm de distância uma da outra, cada uma formará um conjunto de anéis e, no ponto onde estes se encontram, forma-se um padrão de interferência que é distinto dos anéis sobrepostos. Na física quântica, este fato básico acerca da interferência das ondas incorpora um enigma. Na experiência clássica da dupla fenda, um feixe direcionado de fótons, partículas de luz, é projetado num ecrã onde foram abertas duas fendas. Os fótons que passam pelas fendas são, depois, detectados num outro ecrã colocado por trás do primeiro. Uma placa fotográfica poderá servir como um simples ecrã detector de luz. Supostamente, cada fóton pode apenas passar por uma fenda e, quando é detectado, o que parece é um ponto. Tal como uma ervilha disparada por um atirador de ervilhas deixaria uma marca em forma de ponto no local onde batesse. Mas, se projetarmos muitos fótons através das fendas duplas, os locais onde aterram na placa de detecção formam um padrão de barras típico dos padrões de interferência criados pelas ondas. No mundo cotidiano, isto não pareceria possível. É como se uma multidão de pessoas entrasse num auditório por duas portas diferentes e, depois de se sentarem, se descobrisse que os lugares estavam alternadamente ocupados por democratas e republicanos. Apesar de as pessoas não terem declarado a sua filiação política à entrada. Os fótons que passam individualmente por uma fenda não têm qualquer ligação anterior aos outros fótons e, no entanto, reúnem-se do outro lado num padrão de onda, e não aleatoriamente como se o ecrã fosse atingido por uma rajada de chumbos. É como se cada quântum individual, cada um por sua vez, interferisse com os outros quanta, mesmo com aqueles que chegam depois. A experiência da dupla fenda é a validação clássica da dualidade partícula-onda dos quanta. Assim, a grande questão é por que coexistem dois comportamentos opostos. Na física, dizemos que são complementares, o que é mais correto do que opostos, já que o mesmo fóton pode adotar os dois comportamentos. Esta complementaridade deve ser mantida em mente, porque encerra enormes possibilidades. Num universo onde A já não causa B, verifica-se que, afinal, A e B podem ser duas faces da mesma moeda. Para dar um exemplo do mundo natural, em África, os leões e as gazelas partilham as mesmas fontes de água. No esquema pré-definido das coisas, os leões comem as gazelas e as gazelas fogem dos leões. Mas, quando se trata de água, coexistem. Os leões não podem impedir as gazelas de beber de todo, ou as suas presas morreriam de desidratação. As gazelas não podem fugir automaticamente, porque, se o fizessem, não beberiam água.
Ao longo de milhões de anos, estas duas espécies encontraram uma forma de fazer cedências complementares nos seus papéis opostos de predador e presa. Com o tempo, a experiência da dupla fenda tornou-se mais complicada e intrigante. Como já vimos, a essência da física quântica depende de medições e observação. Mais do que em qualquer ciência anterior, faz parte da equação a forma como um observador afeta a medição que está a fazer. Na medida em que von Neumann acreditava que a própria realidade quântica deve ter um comportamento psicológico, estará o observador a alterar o resultado da experiência da dupla fenda? Os dois lados da complementaridade, onda e partícula, não podem ser observados ao mesmo tempo. Em termos de técnica experimental, já foi enormemente difícil conseguir observar fótons, porque estes são absorvidos pelo detector no mesmo instante em que entram em contato com ele. Mas a experiência da dupla fenda é conhecida por funcionar com outras partículas, como elétrons, e tem sido aproximadamente replicada com moléculas mais pesadas que chegam a conter até 81 átomos. Como tomam os fótons decisões? Os fisicalistas ficam bastante incomodados quando se fala de fótons a tomar decisões e a fazer escolhas ou a mudar as suas propriedades consoante a forma como estão a ser observados. A partir do final dos anos 70, John Archibald Wheeler desenvolveu uma série de experiências teóricas para testar a questão crucial. Os fótons alteram o seu comportamento por causa das perguntas, intenções do experimentador? A alternativa é que alterem o seu comportamento por alguma razão puramente física, tal como uma interação com um dispositivo de detecção. A experiência teórica do Wheeler ponderou como se comporta realmente um fóton em voo. Recordemos que um fóton não pode ser visto em voo e só é reconhecível no momento da detecção. Se o detector for colocado mesmo na fenda, veremos em tempo real cada fóton a passar por uma fenda, como faria um chumbo. E se colocarmos o detector a seguir à fenda? Perguntou Wheeler. Verifica-se que o fóton pode adiar a sua decisão de se comportar como uma onda ou como uma partícula até depois de passar pela fenda, o que é bastante peculiar. Mas era igualmente peculiar supor, como o faziam alguns teóricos, que, em modo onda, um fóton passaria pelas duas fendas ao mesmo tempo. Avançando mais um passo, poderão os fótons tomar decisões e, mais tarde, mudar de ideias? Esta é uma possibilidade distinta na experiência teórica do Wheeler. Por exemplo, podemos colocar dois polarizadores alinhados nas fendas duplas para eliminar qualquer interferência de tipo de onda. Contudo, se, depois, deixarmos os fótons passar através de um terceiro polarizador que apague este efeito, os fótons regressarão ao seu estado original e poderão comportar-se como ondas, produzindo o padrão de interferência que, supostamente, teria sido apagado. Este fenómeno gêmeo de escolha adiada e apagador quântico torna difícil acreditar numa explicação estritamente fisicalista. A forma como o quantum é observado está no centro da questão. Havia ainda outras variações. O físico Richard Feynman sugeriu que, se fossem colocado um detector de fótons individuais entre as duas fendas, o padrão de interferência de tipo onda desapareceria. Tanto a experiência teórica do Wheeler como a de Feynman têm sido geralmente aceites, apesar das grandes dificuldades apresentadas pela preparação das experiências laboratoriais afetivas necessárias para as validar, mas resolverão o mistério do que faz o observador que leva os fótons a comportar-se como se comportam. Como uma aparição fantasmagórica, o efeito do observador surge perante os nossos olhos, mas não podemos abraçá-lo. No nosso entender, Wheeler chegou à conclusão certa. Declarou que, desde logo, os físicos estavam errados em acreditar que as partículas tinham as propriedades duais de onda e partícula. Na verdade, os fenómenos quânticos não são ondas nem partículas, estando, em vez disso, intrinsecamente indefinidos até o momento em que são medidos. Num certo sentido, o filósofo britânico Bishop Berkeley
tinha razão quando, há 2 séculos, afirmou: ser é ser percepcionado. Por outras palavras, não existe qualquer efeito ou problema do observador, como se o observador fosse um intruso que aparece na natureza, perturbando a sua privacidade ao espreitar para aqui e para ali. Em vez disso, as coisas existem porque são percepcionadas. Foi devido a esta conclusão de Weller que ele insistiu incessantemente que vivemos num universo participativo. O observador está entrelaçado no próprio tecido da realidade. De repente, o universo humano já não parece um conceito rebuscado ou distante. A revolução quântica tem mais de um século, porque não se tornou o comportamento do universo semelhante ao da mente, largamente conhecido, porque não é ensinado nas escolas. Se houver alguma diferença, o cosmos é mais esquivo agora do que era nos primeiros 25 a 30 anos da era quântica? Em grande parte, a perplexidade sentida hoje remonta ao corte de Heisenberg. Uma divisão estrita entre os mundos quântico e clássico poderá funcionar matematicamente, mas, na realidade, a linha divisória é porosa, esbatida e talvez uma miragem. Se é preciso que um observador, bem sentado no mundo clássico, incite um fóton, bem sentado no mundo quântico, a fazer uma escolha, até que ponto podem estes 2 mundos estar separados? Vamos, então, concentrar-nos noutro ponto e perguntar por que não percepcionamos os efeitos quânticos na vida cotidiana. Os quantas são muito pequenos, mas os vírus também o são, e têm efeitos devastadores a toda a hora, causando doenças. O vírus da constipação ou da gripe entra e sai do corpo, mas os quantas afetam-nos a cada momento. Erga a mão e olhe para ela. Com este simples gesto, realizou uma atividade quântica, já que a visão começa com a chegada dos fótons, que são quanta, à retina. Olhe para o seu jardim e para as árvores lá fora. São os fótons da luz do sol que as fazem crescer. Por isso, o fato de serem microscópicos não é um problema para os fótons. Em vez disso, temos alguns mecanismos inatos que agem como bloqueadores da verdadeira percepção do que fazem os fótons. Poderemos confiar no cérebro? Nada é real para nós até que o percepcionemos. E acontece que o cérebro humano é um mecanismo de percepção muito seletivo. Pode ser tão delicado como um detector de fótons mais sofisticado. Na sua essência, isso é o córtex visual, mas, ao mesmo tempo, o cérebro não tem qualquer noção de como funcionam os seus próprios processos. Não temos uma visão interior que nos mostre os disparos de neurónios no nosso cérebro. Um ruído forte faz-nos saltar porque um mecanismo cerebral automático causa essa resposta. Mas não o vemos, tal como não vemos as hormonas do stress, como a adrenalina, que alimentam a resposta de lutar ou fugir. A cegueira do cérebro à sua própria atividade é a razão principal por que tantas fases da vida, como a puberdade ou os efeitos do envelhecimento, nos surpreendem com a sua chegada. Um dos principais inconvenientes do realismo ingênuo é a presunção de que o cérebro humano produz uma imagem da realidade, quando, na verdade, não o faz. Produz uma convincente imagem tridimensional do mundo, que não é mais do que uma percepção. Pensemos na experiência da dupla fenda, que acabamos de abordar. A sua grande dificuldade advém do fato de os fótons serem invisíveis em voo e serem apenas detectáveis quando perecem. Sendo a luz, desde logo, invisível, não há forma de a tornar visível a não ser através de um sistema nervoso e, uma vez isso conseguido, a luz deixa de ser aquilo que era originalmente, tornando-se uma criação neural. Se alterarmos o sistema nervoso, a luz alterar-se-á também. A excelente visão noturna de uma coruja, a capacidade de uma águia de detectar um rato ao voar centenas de metros sobre ele, a visão submarina dos golfinhos e a capacidade de um morcego de ver, através da ecolocalização, todos estes exemplos são radicalmente diferentes da visão humana. Logo, a presunção de que vemos a luz verdadeira é infundada. Não há nada nos fótons que os torne necessariamente visíveis. Milhares de milhões de estrelas e galáxias são totalmente invisíveis até que um sistema nervoso as torne luminosas.
A percepção é falível porque não há duas pessoas que vejam o mundo exatamente da mesma maneira. Isto é um dado adquirido. Mas a relação do cérebro com a realidade é, em vários aspectos, nebulosa. Alfred Korzybski, um matemático pioneiro, propôs calcular exatamente o que faz o cérebro quando processa dados em bruto. Em primeiro lugar, o cérebro não absorve tudo, erigindo um complexo sistema de filtros. Alguns desses filtros são fisiológicos, ou seja, o aparelho bioquímico do cérebro não consegue lidar com todos os sinais que lhe são dirigidos. Todos os dias, os nossos órgãos sensoriais são bombardeados por milhares de milhões de dados, do quais só uma pequena fração consegue passar um mecanismo de filtragem do cérebro. Quando as pessoas dizem "não estás a ouvir" ou "só vês o que queres ver", estão a exprimir uma verdade que Korzybski tentou quantificar matematicamente. Mas há outros filtros, que são psicológicos. Não vemos nem ouvimos certas coisas porque não queremos. A percepção pode ser distorcida pelo stress e por emoções fortes ou por uma mistura de sinais no cérebro. Por exemplo, se estivermos sozinhos em casa, à noite, e ouvirmos o som de algo a estalar, reagiremos com um estado de alerta e de alarme, porque a parte inferior do nosso cérebro, que é responsável pela sobrevivência básica, tem um atalho preferencial para quando detecta possíveis ameaças. A parte superior do cérebro, o córtex cerebral, leva alguns momentos a captar a nossa atenção. Então, decide se o estalo foi causado por um possível intruso ou apenas um ruído nas traves do teto ou no soalho. Assim que tomamos uma decisão racional, o mecanismo do nosso cérebro pode fornecer uma resposta equilibrada com base na avaliação clara da situação. Se o mecanismo de sobrevivência da parte inferior do cérebro for ativado demasiadas vezes, como acontece aos soldados colocados na linha da frente, sob constantes bombardeamentos de artilharia, o cérebro deixa de conseguir regressar a um estado de equilíbrio. O resultado inevitável, por muito corajoso e forte que seja o soldado, é a fadiga de batalha ou o trauma de guerra. Quando a capacidade de resistência do cérebro é excedida, as suas percepções tornam-se totalmente enganadoras. E, no entanto, às vezes as limitações não têm a ver com filtros. As coisas que uma pessoa não consegue percepcionar podem, simplesmente, estar fora do alcance dos órgãos dos sentidos humanos, como a nossa incapacidade de ver a luz ultravioleta ou de ouvir ultrassons. Ainda assim, há uma grande parte da realidade distorcida que resulta de expectativas, recordações, preconceitos, medos e teimosia. Não me aborreçam com factos, a minha mente já está fechada. É uma frase demasiado verdadeira para ser engraçada. Em vez de filtros, estamos a lidar com sensores autoimpostos, cães de guarda mentais que bloqueiam determinadas informações porque são pessoalmente inaceitáveis. Quem namoraria um homem que fosse à imagem acabada de Hitler ou Stalin? Se formos a uma festa e nos disserem que nos vão apresentar uma estrela de Hollywood, veremos uma pessoa diferente do que se nos tivessem dito que era um condenado em liberdade condicional. Tendo em conta todas estas limitações seletivas, torna-se muito claro, como observou Korzybski, que o cérebro é extremamente falível no registro da realidade. Mas isto é só o começo. O cérebro pode ser treinado e os cérebros de todos nós já o foram. Aceita apenas um modelo de realidade que foi treinado para aceitar. É por isso que a visão do mundo de um fundamentalista religioso não é abalada por fatos científicos. Simplesmente, esses fatos não são processados porque não estão de acordo com o modelo aceito pelo cérebro. O modelo da realidade que estamos a seguir neste preciso momento está ligado às sinapses e aos atalhos neurais do nosso cérebro. Imaginemos um homem idoso e pobremente vestido a descer a rua. Os transeuntes veem a mesma informação visual, mas, para alguns, o homem é invisível, para outros, é objeto de compaixão, para outros ainda, é uma ameaça social ou um peso morto, ou um lembrete para telefonarem aos avós. É sempre o mesmo homem, mas produz diversas percepções diferentes num grande número de observadores. Até para o mesmo observador, é inevitável que a percepção se altere com o tempo, a disposição, as recordações, etc. Podemos partir do princípio de que controlamos as nossas respostas ao mundo, mas isso está longe de ser verdade. Se duas pessoas podem ver a mesma coisa e ter reações opostas, as suas respostas controlam-nas. E não o contrário. A ciência orgulha-se de seguir um modelo racional, mas
Ainda assim, existem determinados fatos inegáveis que enfraquecem a racionalidade. Cada cérebro foi treinado para percepcionar o mundo de formas a que não podemos escapar, por muitos racionais que nos consideremos. Se nos dissessem que 1 milhar de estrangeiros que nunca conhecemos, morreria se não nos suicidássemos, a racionalidade seria uma fraca motivação. O nosso cérebro está programado para a sobrevivência. Ao mesmo tempo, os soldados sacrificam-se em batalha para salvar um companheiro, porque o altruísmo e a bravura fazem parte do código dos soldados, sobrepondo-se ao instinto de sobrevivência. Os modelos são poderosos. No entanto, é importante percebermos que a realidade transcende todos os modelos. Atribuiu-se a John von Neumann a afirmação de que o único modelo satisfatório de um neurónio seria um neurónio. Por outras palavras, os modelos não substituem a complexidade e riqueza do que ocorre naturalmente. Ora, como observa Korsbisky, o mapa não é o território, nem mesmo o melhor mapa de uma cidade, que fornecem imagens animadas a 3 dimensões e em tempo real. A partir de um super GPS, poderia alguma vez ser confundido com a verdadeira cidade. Todos os modelos têm o mesmo defeito fatal, deitam fora o que não se enquadra neles. A subjetividade não se enquadra no método científico, por isso a grande maioria dos cientistas exclui-a. Os fisicalistas deitam fora a mente como força da natureza. Por causa desse defeito inerente, os modelos estão certos acerca daquilo que incluem e errados acerca daquilo que excluem. A nosso ver, a última pessoa a quem se devem fazer perguntas sobre a mente é um fisicalista, tal como a última pessoa a consultar sobre Deus seja um ateu. Somos, assim, levados a uma conclusão espantosa. Ninguém pode afirmar saber o que realmente. Ninguém pode afirmar saber o que é realmente real, enquanto o cérebro for a sua janela para o universo. Não podemos sair do nosso sistema nervoso. O nosso cérebro não pode sair do espaço-tempo. Por isso, o que quer que exista fora do tempo e do espaço é, a priori, inconcebível. A realidade não filtrada iria, provavelmente, queimar os circuitos do cérebro ou ser simplesmente apagada. Todos estes fatos parecem provar que vivemos do lado clássico do corte de Heisenberg. Contudo, esta é uma falsa conclusão. Tudo o que dizemos, pensamos e fazemos está ligado ao mundo quântico. Porque estamos integrados na realidade quântica, devemos, de alguma forma, comunicar com ela. O estado quântico está tão disponível como o mundo cotidiano. Entrar no estado quântico não significa que todos os objetos sólidos se tornem ilusórios e que todos os nossos amigos sejam imaginários. Significa que entramos noutra perspectiva e, ao percepcionarmos a vida como uma série multidimensional de acontecimentos quânticos, é nisso mesmo que ela se transforma.